panna cotta. A panna cotta é a mensagem. Há três tipos de pessoas: as que assistiram o filme O Poço na Netflix, as que não assistiram e as que ficaram com vontade de fazer a tão emblemática panna cotta. Afinal de contas, é óbvio que você ficou com vontade de comê-la. Eu sou o Mohamed, cozinheiro, criador de conteúdo, e hoje eu vou ensinar vocês a fazer esta panna cotta do filme O Poço da Netflix. Antes de mais nada, é óbvio que não darei nenhum spoiler do filme aqui e óbvio também que vocês farão o mesmo aqui nos comentários. É óbvio também que darei opções, flexibilidade nos ingredientes da receita, na medida do possível. Continuando com obviedades, se possível, fiquem em casa. É óbvio. E vamos para os ingredientes desta maravilhosa panna cotta. Eu adoro a hora dos ingredientes, que é uma coisa meio televisiva, assim, do tipo, você vai precisar de creme de leite fresco, açúcar refinado, fava de baunilha, frutas vermelhas como morango e framboesa. E por fim, leite integral. Calma, gente, já estava esquecendo do último ingrediente. Não menos importante, na verdade é o mais importante, gelatina incolor em folha. Primeiro passo, gente, precisamos hidratar a gelatina em folha e tá tudo bem, você encontra no supermercado, é fácil, tá? Então dobramos ela no meio, para ficar mais fácil, e vamos usar 4 folhas, tá? Água gelada, é bem importante, isso aqui tem que ficar em torno de 2 minutinhos aqui, ó, já é suficiente. E vamos agora para a panela, tá? Fogo baixo. Leite integral, normal, que você encontra em qualquer supermercado. Creme de leite fresco. Mohamed, meu Deus, aonde eu encontro? O que é? Da onde venho? Como será? Você encontra na gôndola do supermercado na parte de iogurtes, tá? Então você tem ali creme de leite fresco, aquele para bater chantilly, tá bom? Não tem como trocar pelo de caixinha, pelo menos nessa receita, e eu desconheço também. Para dentro da panela, junto com leite. O creme de leite fresco aguenta a temperatura, tá? Não é que nem o de caixinha de lata que corre risco de talhar. Açúcar refinado normal. Ah, pode ser o demerara ou o mascavo. Não, porque muda a proporção, muda o peso, então segue no refinado. Para mim a conclusão é óbvia. Fava de baunilha. E eu sei que é difícil de encontrar e é cara, então não tem problema você usar uma essência de baunilha ou até não colocar, tá tudo bem, tá, gente? E pra cortar ela, porque eu vou usar as sementinhas do meio, eu vou pegar quem? Minha Samurai Plus. Então, ó, você vem e delicadamente você corta ela ao meio assim, ó. Você passa aqui a faca com delicadeza e olha só que coisa linda. Ponho aqui na minha mistura. Não desperdiçamos nada e eu coloco a casca também porque vamos peneirar daqui a pouco isso tudo. Então vamos mexer isso devagarzinho, controlando a temperatura, tá? Para você entrar na plataforma, né, no poço, digamos assim, você é obrigado a escolher o prato de sua preferência, o prato que você mais gosta. Bom, eu vou falar o que eu mais gosto e que eu levaria. Prato salgado, eu pediria sushi de uni. E doce eu levaria um cheesecake. Eu adoro, acho delicioso. Bom, voltando aqui para o nosso leite, creme, baunilha, tudo aqui. Eu coloquei o dedo aqui, ó, 5 segundos, tá quente. Esse é o ponto que eu quero, tá? Não dá pra você deixar ele muito tempo. Pega a gelatina, tira o excesso de água. Então, se você quiser usar em pó, dá, não tem problema. Prefiro a folha, mas se não, segue o baile. Apertei bem, coloco aqui dentro e vai misturando, até dissolver muito bem. Se esse leite estiver muito quente, a gelatina vai perder todo o poder de gelatinizar tudo e deixar firme a nossa panna cotta. Super rápido, 1 minutinho, já dissolveu bem. Pega uma tigela e peneira e vamos peneirar isso aqui. Agora a gente deixa isso daqui esfriar até a temperatura ambiente. Então deixa aqui do ladinho, ó, não tem problema.
Tá esperando esfriar aqui? Ou você pode fazer a calda, que é o que a gente vai fazer agora, né? Ou você pode ir lá assistir alguma série da Netflix e pausa depois, termina, volta, é maravilhoso. Essa cobertura, ela é feita de frutas vermelhas. A gente faz um suco quase translúcido. É uma coisa muito delicada, porque o chefe, ele é muito rigoroso até demais no filme. E tanto que ele acha um fio de cabelo. Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer? Um banho-maria. Banho-maria é uma técnica gastronômica super simples, que é você colocar uma tigela ou algo do tipo em cima de uma panela com água que já está bem quente, praticamente fervendo, e aí nós vamos cozinhar esses morangos no vapor. Só tampar. Se você não tiver uma tampa de panela desse tamanho, pode ser plástico filme, enfim, o importante é fechar e cozinhar isso no vapor. Se você quiser comprar uma calda pronta no supermercado, pode. Não achou morango, quer fazer com manga? Pode, kiwi, usa criatividade, só que aí eu não garanto esse processo, gente. A panacota é de vocês, eu tô aqui para inspirá-los, tá? Isso aqui vai ficar cozinhando aproximadamente 30 minutos, eu já mostro o ponto. Enquanto isso, a nossa quase panacota vai esfriando e eu vou dar dicas para vocês do que assistir na Netflix. Comecemos por Love, Death, Robots, uma animação incrível. Cada episódio é diferente do outro, uma coisa meio Black Mirror, eu achei incrível, sensacional. Seguindo nessa linha de animação, Midnight Gospel, assisti somente 2 episódios, mas assim, é mó brisa, eu tenho que reassistir esses 2 para entender novamente, porque o negócio é profundo e complexo. Dark, pô, como não gostar de Dark, adorei a série inteira. Falando agora de séries gastronômicas, Ugly Delicious, acho uma das melhores coisas que tem, incrível, adoro David Chang. Então essas são as minhas dicas. Eu vou subir, assistir um episódio de Midnight Gospel, que eu tenho mais 15, 20 minutinhos, são episódios curtos, e já volto para mostrar tudo muito bem encaminhado. Agora sim, pronta a nossa calda. Peneira novamente. E aí, deixa isso aqui esfriar, que ele pega uma consistência mais firme. Esse foi o tempo da minha mistura de leite, creme, baunilha e gelatina esfriar e ficar em temperatura ambiente. E aí você vê que ela ainda está bem líquida, né? Para firmar, precisamos do quê? Da forminha ou o potinho, que pode ser qualquer um que você tiver em casa, e geladeira. Quer fazer ele num recipiente maior? Não recomendo, porque aí corre risco de não firmar bem. Então faz em potinhos menores. Geladeira, e aí não tem jeito. Tem que ficar por pelo menos 3 horas, ou até firmar. E eu já tenho, obviamente, uma pronta para mostrar para vocês na consistência ideal. Uma dica, quando for colocar na geladeira, não esqueça do plástico filme e muita delicadeza na hora de desenformar, tá bom? Finalmente chegou a hora de experimentar essa deliciosa e incrível panacota. E olha só que linda! Tenho certeza que o chefe do filme jamais reclamaria desta perfeição. Isso é muito bom. E ela fica assim mesmo, tá vendo? Meio molenguinha, mais firme, parecendo um pudinzinho. Olha que coisa linda, os pontinhos de baunilha. Olha a textura. Incrível. Vamos ver se tá bom? Não é muito doce. Tem o azedinho das frutas vermelhas. Sério, é incrível. Se fizer a receita, marca Netflix Brasil no Twitter usando a hashtag Netflix na Cozinha. O próximo vídeo dessa série será do filme Você Nem Imagina. E tá bom, né? Você quer ver a receita, como é que vai ser? Acompanhe no próximo vídeo. Obrigado, um beijo e eu vou dar mais uma colherada nesta panacota.